Olá, amigos, olá, amigas. Hoje a gente vai debater aqui a respeito do crescimento do Bolsonaro, né, nas redes sociais e alguns setores da sociedade brasileira. A minha primeira aposta é que o seguinte: o Bolsonaro ele vem usando um recurso muito inteligente da parte dele, que é o de acessar o imaginário das pessoas. Aproveitar que a grande maioria da população está insatisfeita com o sistema político no Brasil, com a crise de representatividade, com a insegurança, com os altos índices de violência, com toda essa sensação que a gente tem de que o Brasil precisa de um herói. Que os momentos em que as sociedades precisaram de heróis, a solução foi catastrófica. E o discurso que não prevê nenhuma contradição, nenhuma complexidade nas causas políticas e nas questões sociais e econômicas que envolvem um país tão grande como o Brasil, e resumir isso a pequenas frases de efeito, faz com que a população se envolva por esse discurso e compre essa ideia. Por exemplo, bandido bom é bandido morto. Quando eu falo bandido bom é bandido morto, eu estou simplificando um problema complexo da violência no Brasil, que passa por questões sociais, que passa por questões econômicas, que passa por questões históricas, que passa por questões políticas, e resumindo isso a uma frase: bandido bom é bandido morto. O bandido bom e bandido morto, ele é também uma maneira das pessoas que sofreram violência se vingar dos criminosos, porque esse é um sentimento da natureza humana. Se me afetou, se me atingiu, eu quero dar a resposta. E a resposta é matar esse indivíduo que de alguma maneira cometeu algum crime em relação a mim. Então, quando o Bolsonaro acessa esse imaginário das pessoas, essa parte afetiva, né, com esse sentimento de vingança, ele ganha a adesão dessas pessoas que estão inflamadas, que não aguentam mais tanta violência, que estão inseguras, que estão descrentes da possibilidade de uma resolução através de outra forma que não a da violência. Um outro exemplo, quando o Bolsonaro diz que vamos armar o cidadão de bem, vamos permitir que as pessoas de bem portem armas, ele acessa mais uma vez, né, o sentimento das pessoas de que andar armado é estar seguro, quando na verdade andar armado não significa necessariamente estar seguro. O Brasil é um dos países onde se mais morre e se mata por armas de fogo. Estar armado não significa necessariamente estar seguro. Muitas pessoas não têm condição nenhuma psicológica de ter uma arma. Muitas pessoas não sabem como manusear uma arma. Muitas pessoas não sabem como é agir numa situação de estresse profundo armados. A gente já vê uma série de conflitos nas ruas, de brigas de trânsito, de brigas entre marido e mulher, de brigas entre vizinhos, de conflitos que com uma arma como um elemento adicional podem causar várias tragédias. Então estar armado não significa necessariamente estar seguro. Bandido não tem medo de arma. Se tivesse, não ia enfrentar a polícia. Ah, mas o bandido pode ser surpreendido. Ele vai assaltar o carro da frente, vem um cara atrás que está armado e vai dar um tiro e vai matar o bandido. Não é, a meu ponto de ver, papel de nenhum indivíduo que não o do Estado e da polícia proteger o cidadão. Outro cidadão não deve fazer a segurança ou não deve tentar resolver um problema que é de ordem policial. Ter uma arma dentro de casa requer muito cuidado. Tem muitos casos de crianças, de adolescentes que acabam pegando as armas dos pais e causando acidentes. Mas quando o Bolsonaro fala que vai armar o cidadão de bem, ele passa essa impressão de que qualquer pessoa de bem, e todos nós nos consideramos pessoas de bem, possamos andar armados. Outra pauta que o Bolsonaro atende é essa questão da demanda da vamos barrar a ditadura comunista. Eu gostaria de perguntar aos senhores e às senhoras, a todos e a todas que estão vendo, aonde está a caminho, aonde está sendo implementado, aonde está sendo cogitado, aonde está sendo colocado em prática o comunismo no Brasil. Se vocês me disserem que o PT tem um plano de invocar, de colocar, de praticar o comunismo no Brasil, eu vou rir, vou gargalhar na cara de vocês. Porque o PT, nos 13 anos, nos 14 anos de poder que teve,
Ele pode ter sido tudo, menos um partido comunista. Não há nenhum indício de que esteja sendo promovido uma revolução comunista no Brasil. Nenhum indício disso. Isso é uma loucura, isso é um delírio. O PT está muito longe, muito distante de ser qualquer coisa próximo desse tipo de posicionamento. Então, vamos esquecer essa questão do comunismo e vamos focar no objetivo. O objetivo é o qual? É juntar as pessoas pelo medo. O medo de que seja colocado em prática um regime que está longe de ser um regime possível nesse país. O Brasil não vai virar uma Venezuela, o Brasil não vai virar uma Cuba, o Brasil não vai virar nenhum outro país com características que são completamente diferentes das nossas características, porque historicamente, economicamente, politicamente, nós temos outras abordagens. Então, esse factoide, esse espantalho, nossa bandeira não será vermelha, nunca será vermelha a nossa bandeira. Quem disse que a gente quer que a nossa bandeira seja vermelha? Aonde alguém colocou em pauta colocar a bandeira do Brasil vermelha? Então esses factoides, essas questões que são resumidas a frases pequenas, vamos barrar o comunismo, bandido bom é bandido morto, vamos armar o cidadão de bem, são questões que atendem à demanda das pessoas nesse momento, de falta de representatividade, de insegurança, de decepção com o sistema político, com os políticos, com os nossos representantes. Fora outras bobagens. Eu estou aqui defendendo as mulheres do estupro porque eu proponho que os estupradores tenham castração química. Você pode castrar quimicamente um estuprador e ainda assim ele continuará sendo estuprador, porque o estupro não é um ato relacionado ao sexo somente, é um ato relacionado a um comportamento de violação. E essa violação pode ser de várias formas. Pode ser através de fotos, pode ser através de uma vassoura, pode ser através de um objeto qualquer introduzido numa mulher. Castrar quimicamente um estuprador não vai resolver o problema e nem vai fazer com outros estupradores tenham medo de serem castrados, porque eles não estão pensando nessa situação apenas pelo cunho sexual. É muito mais grave do que isso, é muito mais complexo, mas entrar nessa complexidade, entrar nessas contradições relacionadas a esse tema, exige conhecimento. Então vamos resumir, porque se a gente não tem conhecimento para entrar, não tem profundidade para entrar nesse tema, vamos resumir. Eu tenho um projeto de castração química e isso vai resolver o problema do estupro no Brasil. Então são essas pequenas questões, né, abordadas de uma forma simplista, de uma forma rasa, de uma forma que não leva em consideração a complexidade, as contradições, os problemas graves que estão relacionados a esses temas, é que faz com que a grande maioria das pessoas veja no Bolsonaro uma pessoa que possa ser esse herói que a população procura. Estão chamando ele de racista, de fascista, de homofóbico porque não podem chamar de corrupto. Desculpem, amigos, o Bolsonaro junta pessoas pelo ódio. O Bolsonaro hoje consegue fazer um Frankenstein do ódio dentro da sociedade. Não é à toa que tantas pessoas estão se desentendendo, brigando, deixando de ser amigos, deixando de ter um convívio pacífico dentro da família por conta desse ódio que está sendo, de alguma maneira, incentivado por essas pessoas que estão nas ruas defendendo discursos fascistas, separatistas, racistas, homofóbicos. Então para entender quem é o Bolsonaro, a gente tem que entender qual é a tática que o Bolsonaro adotou. A tática que o Bolsonaro adotou é a tática de usar argumentos simples, fáceis, rasos, sem nenhuma profundidade para poder conseguir acessar uma massa que não quer se aprofundar, que quer resolver problemas complexos em 2 minutos e que acha que precisamos de um herói para resolver os graves danos que sofremos ao longo de todos esses anos no Brasil. Eu não estou desqualificando você que acredita no Bolsonaro. Eu estou colocando em pauta a reflexão a respeito de temas que exigem muito mais do que apenas frases de efeito, para que a gente possa bater e debater sobre eles. Qual que é a proposta política, de políticas públicas relacionadas aos negros, às mulheres, aos LGBTs,
relacionadas a setores da sociedade que sofrem, né, com essa demanda de questões que não foram atendidas até hoje, historicamente nunca foram atendidas, ou foram pouco atendidas. Gostaria de saber qual é o objetivo do Bolsonaro em relação à reforma agrária, à distribuição de renda, a privatizações ou não privatizações. Bolsonaro, aprofunde-se, saia do raso, diga pra gente quais são as suas propostas reais, e aí sim a gente pode considerá-lo de fato um candidato que está disponível a disputar um cargo executivo de alto grau de importância no país. Caso contrário, vai ficar parecendo só uma autopromoção. E, infelizmente, muitas pessoas estão caindo nessa ladainha que está sendo exposta. Eu espero que a gente reflita a respeito disso. Um abraço.